Eu já vivi um burnout há alguns anos e é uma experiência que eu não desejo pra ninguém. É muito difícil, é muito dolorido, é muito demorado pra se recuperar e pra sair disso. E eu entendo que muita gente, graças a Deus, não viveu isso e não entende a magnitude disso, mas pra você que suspeita que você possa estar tendo, que você possa ter tido ou que você conhece alguém que esteja passando por isso, fica nesse vídeo porque eu vou te passar 10 coisas que eu deixei de fazer depois que eu tive esse burnout e que me ajudam a me autorregular até hoje. Eu acredito que eu vou continuar fazendo essas coisas sempre. Porque sempre que eu tô vivendo uma fase mais estressante, um momento mais difícil, mais delicado, com mais problemas, eu retomo a essas coisas, né? A esses 10 princípios que eu deixei de fazer pra poder melhorar e pra poder não ir pra aquele lugar novamente, né? Porque o mundo, a gente sabe que o mundo hiperestimula a gente o tempo todo, tem muitas coisas acontecendo. E uma vez que a gente vive isso uma vez, é mais fácil a gente retornar, segundo a minha psicóloga. Não sei até que ponto que isso vale pra todo mundo. Enfim, eu quero compartilhar essas 10 coisas que eu deixei de fazer aqui com você. Bora conversar sobre isso. E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Quando a gente tá passando por um momento como esse, é muito importante a gente conversar com pessoas que também passaram por isso. E eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade. Pra mim, eu tive a sorte, né, e a infelicidade ao mesmo tempo, de ter uma amiga que passou exatamente pela mesma coisa um pouco antes de mim, na mesma empresa que eu trabalhava. Porque sim, isso tudo aconteceu antes da Digital Mais Leve. Inclusive, se você não tá suspeitando por aí, o nome da Digital Mais Leve existe desta forma por conta disso, né? Porque eu queria trabalhar com digital, mas eu queria que fosse leve, não queria ter burnout mais. Então, essa minha amiga que viveu o burnout um pouco antes de mim, a gente saiu pra jantar. E aquela conversa, eu lembro como se fosse ontem, assim, ela me ajudou muito. Porque ela me deu uma luz no fim do túnel, de, tipo, tem como resolver, tem como fazer ser leve, tem como passar por isso. Não sou só eu que tô sentindo essas coisas, sabe? Então, essa conversa foi muito boa pra mim. Por mais que, infelizmente, ela tenha passado por isso também. E eu, obviamente, também, né? Mas a conversa foi muito boa. Então, hoje, nesse vídeo, eu quero talvez te dar um pouquinho dessa sensação que eu tive nessa conversa. Eu quero poder ser essa sua amiga que fala, cara, ok, isso existe, mas isso é possível de ser superado e isso aqui me ajudou. Sabe? Pode ser que as coisas que te ajudem sejam diferentes, mas eu imagino que grande parte dessa lista vá te ajudar ou vá ajudar quem você conhece que tá passando por isso, tá? Então, fica comigo até o final, porque acho que vai ser bem importante. Primeiro ponto, eu parei de acreditar que a vida e o trabalho, principalmente, é uma corrida. Quando a gente tá começando na nossa carreira, quando a gente tá começando um projeto novo, ou, né, e a gente tem referências ao nosso redor, a gente acha que a gente precisa fazer para poder acompanhar as pessoas que a gente tá vendo, pra gente poder ter os resultados que a gente tá vendo no outro. Quando, na verdade, não se trata de uma corrida, né? Não é sobre quem chega mais rápido, ou quem é melhor, ou quem está em mais lugares ao mesmo tempo, né? E quando a gente fala de trabalhar com o digital, isso é muito evidente, porque a gente olha pros lados e a gente vê as pessoas ganhando seguidores, as pessoas tendo engajamento, as pessoas conseguindo vender tal coisa, postando todo dia, estando em todas as redes sociais. E aí a gente olha pro nosso e fala, caramba, como eu sou ruim. Eu não consigo fazer tudo isso que a pessoa tá fazendo, eu não consigo postar em 3 redes sociais ao mesmo tempo, eu não consigo estar online todos os dias, eu não consigo isso, não consigo aquilo. E isso vai pesando, né? Então, quando eu entendi que a vida de fato não é uma corrida e que tá tudo bem a gente ir no nosso ritmo, um passinho de cada vez, como eu sempre falo aqui pra vocês, não precisa ter pressa. O importante é a gente tá focado no objetivo e tá melhorando um pouquinho a cada dia, a gente vai no nosso ritmo, né? E isso era muito forte na minha época do burnout, porque eu me forçava a estar em todas as plataformas ao mesmo tempo, a fazer todas as demandas ao mesmo tempo, a resolver todos os BOs ao mesmo tempo. E, cara, não é bem assim, né? Tem coisas que a gente vai precisar olhar de um ângulo diferente. A gente já vai chegar nessa parte, mas não é uma corrida. A segunda coisa que eu deixei de fazer é dizer sim pra tudo, né? Pra qualquer oportunidade, pra qualquer projeto, pra qualquer coisa que aparecesse na minha vida, pra qualquer convite também. Eu parei de dizer sim. Tem uma frase que eu gosto muito do livro Essencialismo, que é: se não é um sim óbvio, é um não óbvio, né? Se a gente não tem certeza que a gente quer aquilo, não tem por que a gente se comprometer com aquilo, não tem por que a gente dizer sim pra aquilo. Se a gente não tem certeza, né? A não ser que a gente queira muito testar e tudo mais. Mas essa frase me deu muita luz, assim, nessa época, porque eu tinha muito esse hábito de
dizer sim pra tudo, de agradar todo mundo, de não querer, sei lá, chatear a pessoa por não ir em algum lugar, ou chatear por dizer que não era possível entregar aquela demanda, sabe? Então eu tinha essa tendência a dizer sim pra tudo. E isso me prejudicou pra caramba, especialmente no trabalho. Então, essa conversa que eu tive com essa minha amiga, uma das coisas que ela bateu muito na tecla é: você tem que dizer não. Você tem que negociar as demandas, você tem que mostrar que aquilo que tá chegando pra você não é viável de ser feito, né? Isso eu falo no cenário de uma empresa que era muita pressão, assim, muita demanda, muita coisa o tempo todo. Não é todo o cenário que é dessa forma, né? Mas lá a gente trabalhava com isso, assim, com múltiplas demandas simultâneas e múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? Com pouco recurso. Então, era uma coisa que ela me frisou muito. Ela falou assim, cara, negocia. Se você recebe uma demanda que não é viável de ser feita, fala assim, ok, vamos fazer, mas eu vou precisar de mais uma pessoa no time, eu vou precisar de, sei lá, um prazo um pouco maior, eu vou precisar reduzir o escopo um pouco. Chega num acordo, negocia, não tenta assumir uma coisa que é maior do que você consegue fazer. Você não vai ser um profissional pior porque você tá negociando algo, porque você não tá aceitando isso no seu escopo, né? Isso como CLT, mas como empreendedor também. Então hoje eu vejo muitas oportunidades surgindo, muitas coisas, pessoas experimentando, viajando, fazendo eventos, e, né? Claro que é legal. Lógico que eu queria fazer, por exemplo, um evento presencial, mas é minha prioridade agora? Não é minha prioridade, eu não vou me comprometer com algo que eu não consigo, sabe? Às vezes que eu tentei fazer isso, eu me quebrei a cara. Então, inclusive recentemente, tá? Eu fiz isso, eu assumi mais coisas do que eu poderia assumir, e aí isso faz mal, né? Então a gente dá uns passinhos pra trás. Então é sempre sobre isso, equilibrar, dizer não, né? E eu sempre volto nessa coisa, quando eu vejo que eu tô me passando, opa, bora voltar para as raízes, porque isso faz mal. Conselhos demais. Depois do meu burnout, eu aprendi a não escutar tudo que todas as pessoas falam, a ser mais seletiva com o que eu levo pra mim, sabe? Porque as pessoas estão o tempo todo dando conselhos, falando que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, especialmente aqui na internet, né? Se você abre o meu vídeo, o vídeo de outra pessoa, cada um vai falar uma coisa diferente, e se você absorve todas essas coisas, você vai ficar com essa pressão de tipo, cara, eu tenho que fazer tudo isso, é muita coisa, eu não consigo fazer, né? Então, eu comecei a ficar muito mais seletiva com as coisas que eu absorvia, com as coisas que eu decidia levar pra minha vida, tanto na internet quanto no offline. E tem um exemplo que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, que é o da maternidade. Por mais que eu não seja mãe, tenho muitas amigas que são e que vivem esse dilema, né? De grupo de WhatsApp de mães e de pessoas dando pitacos falando que você tem que criar desse jeito, você tem que fazer aquilo, que você tem que dar peito, que você não tem que dar, né, leite de... Enfim, conselhos, de forma geral, né? Se a gente absorve, se a gente realmente decide escutar tudo isso, a gente fica doido. Então, isso vale para essa situação também, quando você já tá no limite, né? Você tá fazendo muitas coisas. Qualquer conselho, qualquer intromissão acaba dificultando, acaba machucando, né? Então, cuidado, né? Seja seletiva no que você vai escutar e no que você aceita escutar também. Quarto ponto, consumo compulsivo. E aqui é diretamente ligado às redes sociais, né? Quando a gente já tá num limite, numa estafa, num cansaço, a gente tende a não conseguir fazer coisas muito cognitivas quando a gente já tá exausto, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, por exemplo. E aí a nossa tendência é entrar nas redes sociais e ficar consumindo, porque é o que a gente consegue fazer com a energia que a gente tem, né? Não sei se isso já aconteceu com você, me conta aqui nos comentários, inclusive, mas comigo isso era muito frequente, né? Eu não conseguia fazer muitas coisas depois do dia cansativo de trabalho. E esse consumo excessivo me fazia mal. Por quê? Porque é dopamina o tempo todo, e uma mente que já tá cansada, que já tá exausta, né? Você vai colocando mais informação pra dentro e isso vai desgastando cada vez mais. Então, eu comecei a substituir esse excesso de consumo por atividades manuais, por uma pintura, por um desenho, por uma música, sabe? Na época eu fazia muito pedal, né? Pegava a bicicleta, fazia cicloturismo. Então eu comecei a substituir por outras coisas que geravam menos dopamina, né, que eram mais leves e que tinham mais a ver com o meu corpo, né, com eu fazer coisas manuais, eu fazer coisas físicas, do que com o consumo excessivo, e isso me ajudou bastante também. Essa talvez seja uma das coisas que mais me ajudou. Exercício físico e coisas fora das telas, né, pra tentar aterrar de novo aquela energia que foi embora, né? Porque de fato, quando a gente tá no burnout, a gente não tem energia pra nada. Notificações. Cara, a minha vida era uma com as notificações ligadas e outra com as notificações desligadas. Juro por Deus, como faz diferença isso daqui. Antes,
todas as coisas faziam barulhos, apareciam na tela, vibravam o meu celular, né? Qualquer notificação de WhatsApp, qualquer coisa de Instagram, nossa, tudo fazia barulho, porque as coisas de fábrica, né, elas vêm assim pra poder te prender cada vez mais ali. Depois que eu vi que eu tava num excesso, que eu tava numa estafa, eu falei, vou desligar isso daqui, paciência, né? Se as pessoas tiverem pressa, elas vão ter que esperar, porque eu preciso ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Aí eu desliguei tudo. Eu desliguei barulhos, vibração, aparecer na tela, eu deixei ligado só pra algumas coisas específicas. Desliguei até pra ligação. Hoje, se você tenta me ligar, você não consegue, tá? Não consegue, porque, enfim, eu sou a pessoa que não gosta mais de ligação, não sei você. Você é assim também? Me conta aqui nos comentários, inclusive, porque eu fico curiosa. Porque eu vejo que as gerações mais novas, elas estranham quando as pessoas vão ligar, né? E era uma coisa tão normal pra gente, uns anos atrás. Eu sou millennial, né? Eu usava o telefone, inclusive, já o discado já usei. E hoje em dia, eu não gosto de ligação. É só WhatsApp, tipo assim, eu acho meio que invasivo ligação. Me conta se você acha também. Mas até ligação eu bloqueei. Então, tudo é bloqueado, sabe? Porque eu quero usar o celular quando eu quiser usar. Não quando tiverem coisas acontecendo que me obriguem a entrar no celular. Entrar no celular, é coisa de velha falando. Mas usar quando eu quero usar, sabe? E essa coisa da internet 24 horas e tal, a gente, o wireless, né, o Wi-Fi, a gente perdeu essa noção realmente de entrar na internet, né? De estar na internet, estar fora da internet. Agora, a gente tá sempre na internet. Então, se a gente não tem esses mecanismos de proteção, digamos assim, né, de desligar essas notificações, de poder usar o celular quando você quer e quando você pode, em vez de ser sugado o tempo todo, a gente de fato é sugado o tempo todo, né, a gente fica muito exausto com aquilo. E depois que eu desliguei, eu nunca mais tive coragem de ligar, nunca mais. E, inclusive, uma coisa que eu desliguei também é a confirmação de leitura do WhatsApp. Isso me dava ansiedade, sabe, porque às vezes eu via a mensagem de alguém, não conseguia responder na hora, e aí eu sabia que a pessoa tinha visto que eu via, e eu não respondia, achava que eu era mal educada e tal, mas às vezes eu só tava, sei lá, fazendo uma coisa com as mãos, não conseguia responder, não conseguia escrever, ou não sabia a resposta ainda, e eu ia responder depois. E isso me dava ansiedade também. Então eu também desliguei isso, nunca mais liguei de novo, e nossa senhora, eu não conseguiria viver com essas coisas ligadas de novo. Paz que chama. 6. A falta de pausas. Eu parei de trabalhar direto, né? Então, hoje eu entendo que é importante a gente fazer pausas ao longo do dia, respirar, fazer ciclos, né? Não precisa ficar o tempo todo diretão. Antes, quando eu tava vivendo esse burnout, eu ia uma coisa depois da outra, direto, assim. Tinha dias, eu lembro que eu gravei muito esse dia, que eu tive 11 reuniões com o meu gestor no mesmo dia, pra falar de assuntos diferentes. 11 reuniões. Nem cabe num dia útil de trabalho. E aí, tinha dias que eu entrava na reunião, ele me passava uma demanda no começo, e no final da reunião ele já tava me cobrando da demanda que ele acabou de passar. Então era muito intenso, assim, sabe? E eu não tinha pausas. Tinha dias que eu não almoçava direito, eu almoçava dentro de uma reunião, que eu não tinha tempo de fazer xixi, já cheguei a levar o notebook pro banheiro pra fazer xixi, pra você ter noção, assim. Cara... Olhando pra trás, eu vejo quão doentia tava a situação. Na época eu não tinha essa visão, assim, sabe? Mas hoje eu sempre me cobro de estar fazendo essas pausas. Quer dizer, hoje eu não preciso me cobrar. Hoje eu me dou esse luxo. Eu tenho essa tranquilidade de fazer isso. Eu tomo café da manhã com calma, né? Como eu faço meu horário, eu posso fazer isso. E isso, cara, aproveito muito. Amo muito essa possibilidade, inclusive, de preparar o café e ficar com meu marido, tipo, super gostoso, né? Eu faço pausas ao longo do dia, então termino uma demanda importante, por exemplo, tô em momento de gravação. Quando eu terminar a gravação, eu vou fazer uma pausa, eu vou assistir um negócio, eu vou fazer um almoço com calma, sabe? Sem essa pressa, sem essa angústia. Porque, de fato, se a gente fica trabalhando, assim, muito freneticamente por muito tempo, uma hora ou outra, o corpo vai parar a gente. Então, é melhor que a gente vá num ritmo que seja sustentável ao longo do tempo, né? E eu só fui entender isso depois que meu corpo me parou, né? Infelizmente. Mas faz parte, né? Tudo é aprendizado nessa vida. Acho que tem coisas que a gente acaba passando que nos permitem aprender muito como pessoa. Nos permitem mudar muito em um tempo menor, talvez, evoluir muito. E eu acho que o burnout foi uma dessas coisas que me fez ver o mundo completamente diferente depois que aconteceu. Infelizmente, tive que passar por isso, mas hoje eu tiro boas lições, sabe? Enfim, voltando. 7. Manter o corpo em movimento. A gente tem uma tendência, quando a gente tá hiper focado, trabalhando muito e, né, nessa fase de excesso, a gente acha que não dá tempo. Ah, não dá tempo de fazer um exercício, não dá tempo de fazer uma caminhada, de ir pra academia, não dá tempo. Eu tô com a vida muito corrida,
E aí a gente vai. Quando vê, quebrou, né? E a parte do exercício físico, eu considero que é quase como se fosse um remédio mesmo, sabe? Quando você tá vivendo esse momento. E um remédio, uma prevenção, obviamente, né? Mas quando você já tá nesse burnout, nesse excesso, nessa fadiga, o exercício físico é fundamental. Se a gente não faz, a recuperação é muito mais difícil. Mesmo com remédio, mesmo com terapia, mesmo com todas as coisas. E é uma unanimidade, assim. Eu lembro quando eu tava vivendo isso, todos os profissionais que me ajudaram nesse processo, todos eles falavam, exercício físico. Faça exercício físico diário, faz, porque é muito importante. De fato, foi muito importante. Me ajudou muito, assim. Durante o exercício, eu já me sentia melhor. Depois do exercício também. Se eu ficava um período sem fazer, eu tinha uma recaída. Então, sim, ajuda demais. Na época eu fazia musculação, eu fazia ciclismo, ecoturismo. Cara, que gostoso. Se você tiver a oportunidade um dia, se você gostar de bicicleta, faça. É uma delícia você andar assim pela natureza de bicicleta com a galera. É muito gostoso. Isso me ajudou muito na época que eu tava me recuperando também. Yoga me ajudou muito. Inclusive faço até hoje. Eu comecei a fazer yoga na época do burnout e nunca mais parei. Muito gostoso. Óbvio, fico tempo sem fazer, né? Às vezes eu tô em falta. Mas é muito gostoso também. Então faz qualquer tipo de exercício. O importante é mexer o corpo. O importante é estar ali liberando os hormônios, né? Dos exercícios que eu esqueci qual. Esqueci o nome. Enfim, você sabe, né? Do que eu tô falando. Mas faça exercício. 8. Abandono dos hobbies. Eu acho que da mesma forma que a gente acredita que a gente não tem tempo pra se exercitar, a gente acredita que a gente não tem tempo pra fazer nenhum hobby. E eu tava até conversando com uma grande amiga minha esses dias sobre isso. Como as mulheres, em específico, a gente tem dificuldade pra ter hobby. Os homens, eu acho que é mais normal, mais natural que eles tenham, né? É mais comum. Tipo, futebol, videogame, jogar online, sei lá, né? Tipo, tem vários rolês aí que a galera faz. Mas as mulheres, eu sinto que a gente tem mais dificuldade em se permitir a ter um hobby não funcional. Quando a gente tem um hobby, é um hobby que serve pra alguma coisa. Você já percebeu? Enfim, eu já tive algumas conversas sobre isso com algumas pessoas e a gente meio que vai encontrando alguns padrões nesse sentido. A gente se sente mais culpada por ter um hobby, por não estar sendo útil, por não estar construindo nada, por não estar, né? A gente tem essa naturalidade de ser mais multifuncional, de estar sempre em atividade, sempre fazendo alguma coisa. E parece que o hobby, ele tira essa possibilidade da gente ser produtiva, da gente ser multifuncional, de a gente ser eficiente, sei lá, né? A gente, enfim. O que é um grande engano, né? O hobby, ele é muito saudável pra nossa cabeça, pra gente, pro nosso bem-estar, pra gente se reequilibrar, especialmente nesses momentos, né? Então, eu reinseri os hobbies na minha rotina, porque eu tinha abandonado, né, até então. Então eu reinseri e faço questão de mantê-los vivos, porque eu sei o quanto isso é importante, sabe? Então hoje, por exemplo, eu tenho hobby de plantas, como você pode ver, né, adoro, tenho na casa inteira, não só aqui. Tenho hobby de crochê, eu gosto de desenhar, gosto de pintar, por mais que esses eu faça mais raramente. Mas andar, caminhar no parque também adoro. Não sei se isso pode ser considerado um hobby. Mas enfim, são coisas que eu gosto de fazer e que eu tô sempre inserindo na minha rotina, sabe? Porque ajuda demais também. Não deixa de ter seus hobbies, seus momentos de prazer. Pode ser com o que você quiser. 9. Excesso de notícias. Essa aqui pode ser um pouquinho polêmica, talvez. Mas eu acredito que você se proteger de notícias o tempo todo é saudável para a cabeça. E eu não digo assim no sentido de você se alienar do que tá acontecendo no mundo, porque é importante a gente saber o que tá acontecendo na política, na geopolítica, né, com as pessoas, né, pra gente não ficar obtuso, mas ao mesmo tempo, se a gente consome notícias catastróficas o tempo todo, isso gera uma carga emocional pesada, uma carga mental pesada e faz mal e prejudica todo o nosso dia a dia, toda a nossa dinâmica, todas as coisas que a gente tá fazendo de fato, né? Então hoje eu consumo notícias de uma forma mais intencional. Eu não deixo o algoritmo decidir por mim quando que eu vou receber cada notícia, quando que eu vou ver cada notícia, o que tá acontecendo. Óbvio que de vez em quando chegam coisas e de vez em quando a gente consome na hora que elas chegam, mas eu busco consumir essas notícias, especialmente agora que a gente tá vivendo um momento de instabilidade, um momento, né, com guerras e coisas que são tristes, né? Eu consumo isso no momento que eu separo da semana pra consumir isso, sabe? Um compilado no YouTube, geralmente, um vídeo mais longo. E não na hora que o algoritmo quer que eu consuma, porque isso me faz mal.
saber que tem gente sofrendo do outro lado do mundo, saber que tem gente passando por, cara, coisas terríveis, me faz mal. E eu não quero, não é que eu quero me alienar disso, mas eu não quero carregar isso o tempo todo, porque isso acaba atrapalhando as coisas que eu tenho pra fazer, entende? Um pouquinho mais polêmico, mas eu acredito muito, especialmente se a gente tá vivendo um burnout, se a gente tá vivendo um momento difícil, eu acredito muito na importância disso. E por fim, item 10 é encontrar um equilíbrio entre agir e planejar. Eu sinto que quando a gente tá numa estafa, num negócio, né, num looping infinito de trabalho, de burnout e tudo mais, a gente tá só agindo. A gente tá só fazendo, só apagando incêndio, a gente não consegue mais pensar, sabe? O nosso senso crítico meio que vai embora, assim. E esse só fazer, só aceitar tudo que chega e só sair fazendo, ele é danoso pra gente, porque a gente acaba não conseguindo priorizar direito as coisas, não conseguindo se organizar pra sair disso. E é um ciclo vicioso, você vai ficando cada vez pior, né? Então você conseguir, beleza, ok, você vai precisar agir ainda, você vai precisar fazer as coisas, mas encontrar esse equilíbrio com agir e planejar, tipo, beleza, eu tenho tais coisas, quais são prioridades pra mim? O que eu preciso realmente fazer e não tem escapatória? O que é opcional? O que não é tão importante? O que não é tão urgente? Sabe, você conseguir planejar o seu dia, planejar a sua semana, entender quais são as coisas que você quer levar pra frente pro seu futuro e quais são as coisas que você não quer levar, sabe? Dar um respiro, tipo, não precisa ser muito tempo. Alguns minutos no seu dia ou na sua semana pra você fazer isso, pra te voltar pro eixo, pra você conseguir ver com um pouquinho mais de clareza o que você pode tirar da frente, sabe? E conseguir ir limpando o seu dia, limpando a sua rotina, enfim. Muito importante. Uma das coisas mais importantes também dessa lista. Eu acho que todas, o conjunto de todas me ajudaram a sair disso. Não tem um remédio único, né? Seria muito bom se a gente tivesse um remédio, ó, resolveu. Óbvio, até tem remédio, mas só o remédio sozinho não resolve também. A gente precisa ter o compilado dessas coisas. Eu espero que você esteja bem por aí, ou que as pessoas ao seu redor, né, que eventualmente possam estar passando por isso, também estejam bem por aí. E que esse vídeo te ajude, te inspire de alguma forma. Tá bom? E lembre-se, a vida não é uma corrida, vai no seu tempo. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários a palavra secreta vida leve, para eu te conhecer, para eu saber quem são as pessoas que ficam comigo até o final. E não deixa de assistir os outros vídeos do canal, de dar o par nesse vídeo se aparecer pra você, de curtir esse conteúdo e de se inscrever também, né, se você não for inscrito, porque eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos que não tá inscrito no canal. Não deixa de acompanhar, tá bom? Beijo!